todos. A Casa do Caminho abraça cada um. Os amigos espirituais, os mentores da casa, nos recebem com os braços abertos. Uma noite agradável, em que vamos ouvir o Evangelho de Jesus. Por isso que nós aqui estamos. Jesus nos disse, buscai e eu te darei. E nós estamos buscando, através dos seus ensinamentos, das suas palavras, e a cada um de nós é dado de acordo com as nossas necessidades, sempre tendo em mente a bondade do Pai, que Ele sabe a necessidade de cada um, a fibra mais íntima da nossa alma, o Pai conhece. E aí, onde Ele atua e nos coloca toda a sua graça, a sua bondade, a sua glória, no nosso coração, na nossa alma. Então vamos aproveitando esses momentos tão benéficos para essa terapia espiritual, e cerrando suavemente os nossos olhos. Vamos, cada um de nós, mentalizando a figura doce e serena de Jesus, da maneira como é mais particular para cada um de nós. E nós vamos nos dirigindo a Ele, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, pelas bênçãos dos seus mensageiros, que através de Jesus, o nosso Pai, nos auxilia e nos dá as dádivas que viemos em busca. Então nós vamos agradecendo esses mensageiros, que nós conhecemos como mentores da casa, nossos mentores. Eles que aqui estão, nos amparando, nos sustentando a reunião da noite, e estendendo essa sustentação espiritual por toda a semana, seguindo os nossos passos, nos auxiliando numa forma amorosa, como verdadeiros guardiões de amor. Então nós vamos agradecendo por essas bênçãos. Agradecendo, Jesus querido, por termos te encontrado no nosso caminho e te pedindo, Mestre, tudo aquilo que nós viemos buscar, tudo que for para o nosso bem, para o nosso melhora, para o nosso desenvolvimento espiritual, que nos seja concedido pela bondade do Pai. Jesus querido, através das suas lições, do seu Evangelho, que nós ouvimos e sabemos que o nosso tratamento já é feito, a partir daí, nós te pedimos, Mestre querido, abençoe os nossos propósitos de melhora, nos ajude, Jesus, a nos tornar cada dia melhor do que aquele que se foi. Que nós possamos, Mestre querido, ser determinados na nossa caminhada, no nosso processo de evolução. Então, agradecidos que estamos, Jesus, nós vamos pedindo licença para repetir a oração que você nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, queridos amigos, nós vamos abrindo a reunião da noite, através da palestra do José Roberto, que é Porta Aberta. Abre a porta. Abre a porta. Para as nossas vidas
hoje é fixado por livros psicografados por Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel vai buscar no Evangelho de João, no capítulo 15, o tema de hoje é Abra a Porta. Nós vamos ver que não é por um acaso que ele vai buscar isso, porque há uma ligação muito grande, inclusive com a vivência de Jesus e a própria cultura que Jesus teve, que é a cultura judaica. No Evangelho de João, ele narra quando Maria Madalena, após a sua crucificação e após a sua morte, eu, nós, sempre, tá? E Maria Madalena vai levar essa notícia aos apóstolos, que estão reunidos em uma das casas. E que não era, por um acaso, a casa de nenhum dos apóstolos. Era uma casa estranha. Porque todos aqueles que seguiam Jesus naquelas proximidades se viram constrangidos com o julgamento e a crucificação e condenação de Jesus. Eles se viram, de uma certa forma, ameaçados. Portanto, eles se reuniram numa casa e fecharam a porta para que ninguém entrasse. Nesse momento, abrem a porta para Maria Madalena, que vai narrar que viu Jesus. Fecham a porta novamente. Desde que Maria Madalena narra que se encontrar com o mestre, não aparece o mestre. E o mestre então os alerta. Abram a porta. Abram a porta para que eu derrame sobre vocês sobre os Espíritos. A interpretação é uma interpretação fantasiosa, porque são traduções dos evangelhos, dos quatro Marcos. Esses evangelhos não foram escritos por eles, mas foram narrados por eles, e alguém os escreveu em aramaico, e alguns trechos também em grego, mas a maioria era aramaico. O grego era a língua clássica da época, é o inglês de hoje, todo mundo falava, é uma língua internacional. Mas a maioria dos escritos em aramaico, mas o aramaico é uma escrita de simbologia. E alguma coisa, algum símbolo do aramaico pode significar várias coisas. Então, esse Espírito Santo, por conveniência até da tradução da Vulgata Latina, até por conveniência do Concílio Térmico, do Espírito Santo. Os católicos, os evangélicos também, seguem também essas traduções, embora contra os princípios da Igreja Católica, seguem as traduções da Vulgata Latina, que diz Espírito Santo. Na realidade, quer dizer a santidade do Espírito, ou seja, para que abra a porta para que essa santidade que sobe sobre vocês, do Espírito, para que haja a verdadeira transformação. Então, essa é uma lição que o Evangelho relata muito bem. Emmanuel é muito feliz em recordar que aqueles 12 apóstolos, nem todos eles foram baluartes e levaram o cristianismo à frente, mas somente alguns deles, e um principalmente que nem avistava, que é Paulo de Tarso, que posteriormente se tornou o 13º apóstolo, o grande baluarte do cristianismo. Abrir a porta é uma simbologia do próprio judaísmo. E nas celebrações judaicas nós vemos em muitas oportunidades essa simbologia de porta aberta.
Evangelho narra quando Jesus celebrando a Páscoa com os apóstolos. E é uma narrativa muito grande, porque, como eu próprio estava dizendo, os evangelhos foram narrados brevemente, basicamente. O evangelho de Mateus foi escrito 60 anos, nos anos 70, aproximadamente, muito agora, então, essas narrativas são importantes, são amplas, e o caso principal que nós estamos abordando aqui, a Páscoa, o Pêssego, uma celebração de família do Israel. E Jesus, principalmente, celebrou essa Páscoa, esse Pêssego, que significa a libertação dos judeus do jugo dos egípcios. É o início da caminhada da libertação. Como diz, no próprio livro tratado de Deus, esse é o princípio da narrativa do Pêssego, da Páscoa. Jesus começou essa Páscoa com os apóstolos, possivelmente com os familiares também, porque era uma celebração da família. E nessa celebração do Pêssego, o que ele faz? Qual é o ritual que acontece? Jesus não simplesmente mão lá, toda aquela representatividade da jornada da libertação do Egito para a terra prometida. Que são as ervas amargas, a água com sal para celebrar as águas derramadas no deserto, o mel, a câmara, a massacre, trabalhavam, os judeus trabalhavam como escravos no Egito, etc. E nessa celebração, deixa a porta aberta e com um cálice específico para o profeta Elias, para que ele traga as novas da profecia, traga as novas da decadência, essa porta aberta. É uma simbologia em outros rituais, outros rituais também, que daí puxaram essa porta aberta, uma chama, uma certa língua. A porta aberta é uma tradição do judaísmo. Eu usava muito essa simbologia. Embora algumas coisas são sumidas das narrativas. Muito bem, Jesus então, o que ele quis dizer? Abra a porta. Para que aqueles que ali estavam, que foram escolhidos abrissem aos ensinamentos, aos seus exemplos, para que eles fossem continuadores daquilo que Jesus logicamente nem todos foram aquilo que Jesus esperava, como nós também, ensinamentos, o próprio livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos sobre o homem tem direito a julgar, ou seja, tudo que acontece, nós temos o poder da decisão. Tudo aquilo que nós temos conhecimento, nós temos que decidir, julgar ou julgar. Tudo aquilo que nós recebemos de informação do lado moral, da ética, nós temos o poder de usar ou não, embora recebemos essa informação. Então, Jesus viu um homem, o espírito dotado do livre-arbítrio, uma máquina de informação. Então, Jesus, naquele momento, sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava levando aquela informação, estava levando essa boa nova àquele
através da sua própria decisão, quisesse terminar aquela vida. E prova é que nem todos, se nós olharmos a história de todos os apóstolos, nós vamos ver que nem todos tiveram aquela atuação proeminente, aquela atuação esperada. Nem todos foram aqueles que aquelas pessoas que conseguem colocar o mestre. Nem todos. Jesus, também, a sua própria vida, eu fazer isso. Determinação, tenacidade, do conhecimento das próprias necessidades, uma fé imutável e orgulho pudesse levar o Evangelho não só a Israel, que não se limitava a um pedaço nele, mas ao Egito, que pudesse levar as terras mais distantes. E assim foi que Paulo, e através das suas viagens, não só Paulo, sozinho, mas também com Tiago, também com outros companheiros, pudesse levar a boa nova. E através das epístolas, são 14 epístolas que Paulo escreveu, como abrindo sua porta para os amados. Porque é tão bastante que nós estamos aqui falando do cristianismo, do Evangelho de Jesus. A tarefa humana, a sociedade, e o Criador nos oferece todo o fundamental para que possamos haver um próprio. Fazer de nós devemos refletir a imagem de Jesus à medida que nós nos conscientizamos e que nós nos munimos desse conhecimento. O conhecimento por si só não é suficiente. Aquele que conhece e não pratica não é nada. Como o próprio Tiago coloca em sua epístola, a fé sem ação é morta. Ou seja, nem a fé, nós nem temos a fé se nós não agirmos. Conhecimento, então, é muito claro. O Santo Espírito, ele é um manancial de vida. Mas se nós viermos a administrar somente esse conhecimento nos levar as vidas mais íntimas do nosso espírito, não adianta. Nós teremos, como o próprio Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nós teremos como menino de toca, nada, estaremos somente fazendo uma batalha que Jesus é uma santa sociedade, uma passagem de Mateus, língua de fariseus. Esses conheciam muito, os fariseus tinham um conhecimento fantástico, porque eles estudavam as escrituras. Então, na realidade, eles são conhecedores de lei. Então, foi um exemplo para o Deuteronômio que é o os escritas não apenas internamente, eles trabalhavam em cima das escrituras, eram os únicos autorizados a modificar e a fazer a interpretar as escrituras. Então Jesus fala dos escritas de fariseus, fala, ai de vós, escritas de fariseus, coisas semelhantes, sepulcros caiados por fora e parecidos belos as vossas. Mas que por dentro estão cheios de podridão, de ossos e corpos. Assim, por fora vocês parecem puros, mas por dentro são hipócritas, cheios de iniquidade. Não adianta o conhecimento se nós estamos
aos escribas dos fariseus. Por isso que os ensinamentos que nos requer uma nossa eu tenho que fazer algo. Quando nós falamos de regra, nós falamos de trabalhos sociais, de trabalhos sociais, não porque nós estamos aqui comprando uma passagem para isso, porque não. Nós estamos aqui porque nós entendemos que é uma forma que nós vamos trabalho, através da nossa dedicação ao próximo, através do amor que o próprio pregou, somente essa alegria que nós podemos receber, nós podemos nos consolar, abraçar, entender as maneiras da nossa vida, entender que Deus nos escolheu que acontece. Somente dessa maneira nós vamos nos encontrar. Somente dessa maneira nós podemos viver. Nós estamos em cada prova de criação, a gente não tem Deus. Nós temos muito poder, nós precisamos trabalhar muito para corrigir as nossas imperfeições. Então, eu estou fazendo isso. Pode estar nos falando de Jesus, falando do Evangelho, falando da doutrina. É um passo importante para a nossa vida. Como Jesus disse, conhece a verdade nos libertará. Jesus, no Evangelho, os saduceus estavam conhecendo, os saduceus eram a e realmente nós insistimos no que fala na vida após a morte. Então Jesus, quantas e nesse momento, esses dois mandamentos resumen todas as leis e todas as leis. Então, os 10 mandamentos são mandamentos moral e justo. Emmanuel, Criador, ele oferece semente, Criador, a vida, oferece
nós já começamos falando do benefício material também. Uma ordem da a gente acaba tendo uma palavra. Quando nós vemos a Bíblia, por exemplo, no caso ali, o que acontece? Só o fato às vezes nós encontramos com alguém na rua, alguma coisa, uma coisa
Deus mandou o Filho Espírito, porque a necessidade das provas, das provas, só que Chico Xavier, ele é poderoso, ele é cuidado, possamos ter alternativas, porque senão não vamos pensar. Nós somos criados filhos de ignorância. Depende de nós rompermos as barreiras do as barreiras que fazem com nós. Então, companheiros, rompendo as barreiras do misericórdia abrir as nossas portas, abrir os ensinamentos de Jesus, Deus Nós ainda temos 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguma colocação? O Chico lá em Uberaba costumava dizer que ele era só uma poeira cósmica universal. Né? Então, né? E uma coisa interessante que você falou da porta, né? Às vezes nós, por afinidade, nós acabamos sendo seduzidos pelas facilidades da vida, né? Então, por isso vem as dificuldades de nos ensinar como a mirra, simbolicamente, né? Quando Jesus ganhou a mirra na manjedoura, né? Passou por momentos também de prova e de testemunho, né? Aí eu gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito disso, né? Não, peraí, deixa eu ser mais claro. Não, das dificuldades que todos nós passamos, né? Por exemplo, a pessoa começa a fumar, começa a beber, né? Então, normalmente a gente se acha forte. Aí fala assim, um cigarro, tudo bem, né? Aí semana que vem, 2 cigarros, tudo bem, né? Aí daqui um mês, um maço, né? Tudo bem, né? É mais nesse sentido, né? Quando nós abraçamos uma causa, nós estamos falando de Jesus, do cristianismo, né? Nós temos que ser autênticos. Nós não podemos ser igual os escribas e os fariseus, né? Estar presente como sepulcros caiados por fora e por dentro outra coisa. Evidentemente, nós encontramos muitas pessoas, né, nossos irmãos aí, que
estão nessa situação ainda de não se encontraram, porque tem um bom discurso, tem uma boa oratória, uma boa colocação, e na realidade não pratica. Quando nós abraçamos uma causa, nós temos que praticar realmente. Então, se nós entendemos que os vícios, tudo aquilo que agride o nosso organismo físico, o vício é todo sentido, né? O fumo, álcool, o excesso de alimentação, a maledicência, todas essas coisas, né? Que você até você agride esse veículo físico que nos é emprestado, né? Então você não está absolutamente condizendo com aquilo que você está recebendo de informação, né? Você não assimilou. À medida que nós recebemos ensinamentos, e os ensinamentos nos trazem responsabilidade. Você é mais responsável quando você conhece. Se você não conhece, você é ignorante, então a sua responsabilidade é limitada. À medida que você passa a conhecer, sua responsabilidade é grande. E nós aqui que estamos recebendo informações a todo momento, nós temos grande responsabilidade, né? Todos nós aqui. Essa responsabilidade é uma coisa boa, porque nos conduz ao melhoramento, nos conduz à evolução, à compreensão. A doutrina espírita, né, é uma doutrina consoladora por excelência. Quando você entende a doutrina espírita, você acaba considerando esses problemas que você estava dizendo nos entraves, você começa a considerar que faz parte da nossa evolução. Essas provas não são colocadas somente para isso. Quando a coisa está indo muito bem, você está navegando aí em mar manso, né, o bando em sol de brigadeiro, vem uma tempestade para balançar o avião, né, para te colocar em dificuldade, ou no mar aí no seu barquinho, vem uma marola grande, uma marola, vem um tsunami aí para te colocar no si necessário, para te colocar no rumo certo, né? Você fala sobre a ignorância, né? A gente já tem algum conhecimento, mas ainda somos muito ignorantes de muita coisa. Por isso que ainda estamos aqui, né? Então, o aprendizado, ele se faz tão necessário para que possamos alcançar esse estado de regeneração. Que é tão, a gente sonha, a gente tem esperança de que um dia a gente chegue lá, mas é preciso trabalhar para isso, né? Não adianta ficar de braços cruzados e ser falso, falsear alguma coisa. Se você não é verdadeiro, se você está enganando a si mesmo, não é? Se você só fala e não faz, você está sendo falso com você mesmo. Falseando os princípios que você pensa estar adotando, né? Você não se conhece. É como Kardec pergunta aos espíritos, né? A forma que nós possamos alcançar o progresso espiritual, que possamos evoluir. E os espíritos respondem a Kardec: o sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Se nós não nos conhecemos, né? Como é que nós podemos fazer alguma coisa? Não nos conhecemos. É árduo, é difícil, a luta é difícil. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que é um plano espiritual das expiações. Não somos missionários, né? Não somos anjos caídos, não. Nós estamos aqui para progredir, né? Roberto, você falou assim, destacou bem essa questão do medo, e é por isso que as pessoas fecham a porta. E a proposta do Espírito é essa, do Espiritismo de Jesus, e como o Espiritismo vem reforçar Jesus, por isso é outra. É que realmente a gente não tenhamos medo de praticar a caridade. Porque muitos dos nossos irmãos, isso que você comentasse, muitos dos nossos irmãos se fecham com medo do não reconhecimento, da maldade do mundo. Blá, blá, blá. Isso que eu queria que você desenvolvesse um pouco, que acho que cai bem nessa nossa lição de hoje. Eu acho que é fantástico. Essa colocação é muito pertinente. Porque, às vezes, nós nos fechamos, as pessoas se fecham a praticar a caridade, porque ela já faz o medo é um pré-julgamento das coisas. Você já está, como diz no Evangelho, a causa das aflições, né? Você já está colocando uma coisa lá na frente que não aconteceu. Não aconteceu ainda, né? Então, nem sabe se vai acontecer, né? A causa das aflições no Evangelho segundo o Espiritismo é quem? Exatamente, pode ser o cuidado.
E você faz um pré-julgamento daquilo. Então você fala, bom, eu não vou fazer. Você começa a ser seletivo. Evidentemente, você tem que ser racional, né? O Espiritismo nos ensina a sermos racionais, né? Equilibrar o emocional com o racional. Você tem que fazer um julgamento bastante adequado. Como o próprio Kardec fala, que é melhor você duvidar de 1000 verdades do que duvidar de uma mentira. Mas você não pode ser assim também ao extremo, ter um receio de fazer alguma coisa. Ou você conhecer, tudo bem. Por que as religiões unicistas, de vida única, que não são reencarnacionistas, são tranquilas? Por quê? Você conhece, você adquire o conhecimento, você não precisa fazer nada. Se você se arrepender na hora da morte, está tudo certo, você vai para o paraíso. Agora, o Espiritismo nos implica em responsabilidade. Desde que você conhece, você tem que fazer. Exatamente. O Espiritismo você conhece, tem que fazer. Então as pessoas se acomodam, preferem não conhecer, porque se conhecer é o tal problema, vai ter medo. Se ter a consciência do que deve fazer, vai ficar com medo. Aí fica com muito medo. Então é melhor não acreditar, às vezes até desprezar alguma coisa, porque quem sabe, né, não é assim, não é bem assim como a doutrina explica, mas é bem assim mesmo, né? É só ler o livro dos Espíritos, ler as obras de André Luiz, né? Isso mais um pouco. Isso e mais um pouco, né? Nós temos que... Exatamente, é o Jesus bem colocado. Jesus ensinava, ele estava nas portas de Jerusalém, tem a porta larga e a porta estreita. Ele usava esses argumentos, né? Prefere a porta estreita, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à salvação. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então todo mundo prefere a porta larga, né? A porta estreita é ruim. Muito bom. Jesus abençoe e a nós também, né? Muito obrigada, Zé Roberto. Então nós vamos então pegar essa chavinha do nosso coração, que Deus destinou a cada um de nós essa chave, essa porta que nós acabamos de compreender, que o José Roberto também elucidou. Ela só abre de dentro para fora. É do coração para Deus. Temos que abrir essa porta da nossa alma. E vamos começar esse exercício através das vibrações, doando esse amor, nos abrindo para a necessidade, para aqueles que estão ao nosso lado e tanto necessitam do nosso amor. Vamos então mentalizando a nossa Terra, envolvendo o nosso planeta em vibrações harmoniosas, pacíficas, mentalizando a figura de Jesus, que é o comandante dessa nau, à frente do planeta, que ele ajudou na sua construção. Vamos mentalizando os lares do planeta, as portas se abrindo para o entendimento fraterno, para a compreensão. Cada um de nós conhece um companheiro de jornada que tem as portas do coração fechado. Vamos vibrando nesse momento para ele, que tanto necessita de ajuda, envolvendo em vibrações carinhosas. Pode ser ele um familiar, um amigo, um companheiro de jornada. E vibrar para aqueles outros que têm a alma fechada pelo sofrimento, que estão nos asilos, nos hospitais, nas ruas, sofrendo as intempéries, os doentes do corpo e da alma. E vamos neste momento adentrando o nosso lar, abrindo com Jesus a porta do nosso lar, inundando de vibrações radiosas, luminosas, vibrações de amor, de
paz, de saúde, mentalizando cada cômodo da nossa casa, envolto em muita luz. E pedindo por todos aqueles que lá se encontram, nossos familiares que não puderam aqui estar conosco, espíritos amigos que lá se encontram, e pedindo a Jesus que essa paz que nós sentimos aqui nessa casa de oração possa permanecer conosco e se estender durante toda a semana. E assim, nós vamos agradecendo por tudo que recebemos na noite de hoje, pedindo a Jesus que nós possamos merecer todas essas dádivas através do nosso comportamento, das nossas atitudes, abrindo as portas da nossa alma para a transformação moral, que é o nosso compromisso maior da nossa estada aqui na Terra. Abençoe-nos, Jesus, através dos seus mensageiros, e nós agradecemos ao Pai amado pela oportunidade da vida e da compreensão. Assim, nós vamos encerrando essa parte da reunião, passando agora para os passes, dando continuidade ao nosso tratamento espiritual. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.